É isso aí, pessoal. Planista C4D, mais uma vez aqui no YouTube. E hoje, pessoal, eu vou ter que reagir, né? Aquela live do Sistemático, no qual ele meio que reagiu ao meu vídeo novamente, né? E de tanto eu falar que ele tem que responder as questões das saliências, né? Da saliência do pico Gaspard e os demais picos, né? Acabei que fazendo várias perguntas, ele acabou que respondendo. E a pergunta que não queria calar, né? Que era simplesmente a saliência do pico Gaspard. Se ela seria os 50 metros considerado pelo pessoal lá do site lá, ou se não, né? E ele falou que sim, pessoal. Simplesmente ele falou que essa saliência era do pico Gaspard, porém era somente os 50 metros, tá? E ele falou que foi possível ver por causa da refração. Daí eu falei, beleza, então agora vou ter que responder esse argumento, né? Vou ter que fazer um vídeo reagindo a esse argumento. Então coloquei aqui num programinha aqui, no Microsoft Publisher. Aqui eu fiz uma saliência acompanhando a do pico Gaspard e a do pico Rochenhonder, que está do lado aqui, a um monte depois, né, do pico Gaspard. Você vê que os dois têm praticamente a mesma curva, né? O outro aqui é um pouquinho maior, mas esse Rochenhonder, esse aqui, ó, ele praticamente tem a mesma saliência do pico Gaspard, porém as distâncias dos dois são bem diferentes, né? Um tá 443 e o outro está simplesmente 391 quilômetros, está um pouco mais próximo, né? Mas o que é interessante, pessoal, é ele considerar, ele e o pessoal do site, os físicos, né, que criaram aquele site para tentar explicar esse fenômeno, né, do pico Gaspard, eles têm que considerar que essa saliência tem 50 metros. Então, pessoal, eu tive que fazer, né, uma simulação no programa Cinema 4D para ver se a gente chega a esse resultado, o mesmo resultado igual dele. Provavelmente não ia chegar sem usar alguma refração, mas até para refração, pessoal, vai ser bem complicado, hein? Eu tive que ir lá, então, tirar um print, né? Ir lá no mapa, né, do Google e tirar um print, né, de toda a área, desde o pico Finestrelles até o pico Gaspard, e entre o pico entre o pico Gaspard e Finestrelles temos os picos Rochenhonder, tem o Grand Ferrand, tem esses outros aqui, né? Estão todos praticamente no mesmo morro, né? Só que cada pico é separado do outro, mas praticamente no mesmo morro, tá? O que acontece, pessoal? Então eu tive que pegar essa imagem e jogar no Cinema 4D e tive que criar alguns montes, como eu não achei a topografia exata, né, no formato DEM, para mim conseguir colocar aqui, né, exatamente como ele é. Eu não consegui. Se alguém conseguir, pode me mandar que eu posso fazer um outro experimento. Mas eu tive uma outra ideia, pessoal, porque tem um outro plugin aqui, ó, Landscape, que seria paisagem, né? Você consegue criar montanhas e consegue colocar altitudes nelas, né? Elevação nelas e vários formatos. E o que eu fiz? Criei para cada pico, né? Pelo menos aqui para o pico Gaspard, o pico Grande Ferrand e demais, e o Finestrelles, eu usei esse plugin para criar o formato, né, dos montes. Obviamente que não está igual 100%, né? Eu tive que criar aqui, ó, por exemplo, aqui do pico Gaspard, eu utilizei esse plugin. Eu fiz aqui uma elevação, né, qualquer, e cadê ele aqui? Coloquei 3,86, que seria a mesma coisa de 3 km e 860, né? Coloquei uma elevação, né, nesse pico aqui. Se eu colocasse mais, eu poderia levar mais. Colocasse menos, poderia ser menos. Colocasse zero aqui, ó, daí ficar totalmente plano. Então eu coloquei aqui 3,86, né, que seria a elevação do pico. E então aqui nós temos aqui um pico, né? Temos aqui um pico, que seria o pico Gaspard como referência. Já no caso do Monte Ferrand e os demais, eu tive que, deixa eu colocar na tela aqui, ó. Olha aqui para você ver. Eu tive que fazer
procurar aqui nesse mesmo plugin, né? Nesse mesmo plugin, ele tem a elevação dele total. O que seria? Eu usei essa aqui como referência, mas eu tive que procurar vários modelos aqui. Você vai clicando aqui nessa parte seed, você procura aqui, existe vários modelos, sabe? Então eu acabei aqui achando, né, um modelo que encaixava parecido com esse daqui, né? Que vai ter aqui dois morros, que seria um deles é o Rocher Ronde. São dois morros grandes, Rocher Ronde, o TT de Vacheres, sei lá se fala assim, mas e depois do Rocher Ronde tem um monte e o Pico Gaspard. Então, aí depois que tem, né, o Grande Ferrand, depois tem esse Alpete e o Lapras. Depois tem esses outros aqui, mas o que é interessante pra mim foi o Grande Ferrand e esses dois aqui, ó. Mais esses dois, o Rocher Ronde e o Vacheres. Então, o que eu fiz? Eu vi aqui no programa Cinema 4D e usei aquele plugin e então simulei aqui, ó. Esse aqui vai ser o Rocher Ronde, esse aqui vai ser aquele outro, eu esqueci o nome, e o Grande Ferrand seria esse aqui. Até que bateu quase certinho, pessoal. Você vê que até a curvinha aqui, essa descida aqui do Grande Ferrand parece bem parecido, tá? Acabou que sendo bem parecido. Mas o que é importante isso aqui, pessoal, é nada mais nada menos que, na verdade, é a elevação, né? Aqui no Grande Ferrand eu usei ele como seria o maior, né? Seria o maior. Eu usei ele como referência, então deu 2,7, que seria, né, 2,7 seria o 2.000 km e 758. Esse 58 eu nem considerei. Então, aí tá aqui então, ó, 2,7, 2.700 km, né? Considerando que se eu aumentasse mais, ele, obviamente, né, aumentaria a elevação, mas quis colocar praticamente a mesma medida, né, da imagem, a imagem original. E o que eu fiz, pessoal? Eu coloquei o Pico Gaspard lá atrás, coloquei o Grande Ferrand e os demais na frente do Pico Gaspard, e também não pude esquecer do Pico Finestreles. Eu fiz a mesma estratégia, né, pessoal? Coloquei aqui um monte, né, de aproximadamente 2,82, né, que seria 2.820 km, que seria a altitude, né, correta do observador, né, onde ele estava, né? Ele estava aqui, eu coloquei na maior altitude do monte, né, desse monte aqui. E eu tenho a posição correta agora, então a imagem que nós temos é essa, pessoal. A gente vai conseguir ver, né, um monte aqui. O Pico Gaspard está em vermelho, né? Você vê que ele está entre os montes, né? Sem refração, sem nada, só apenas perspectiva, tá? Não estou utilizando refração nem para terra plana nem para o globo, muito menos para o globo, né? Mas nem para terra plana estou considerando refração, e nem a atmosfera estou considerando, só uma observação mesmo, tá? Você vê que dá até para ver, né, os montes lá e o Pico Gaspard entre eles. Você aplicando o zoom, né, você vai ver que tem como ver assim o Pico Gaspard, né, entre eles. E você vê que há uma saliência, né, pessoal? Aí se você tá reparando aqui agora, eu coloquei de propósito ali dois pontinhos em cima do outro. Aliás, um pontinho em cima do Pico Gaspard e o outro pontinho em cima do Rocher Ronde, que seria esse pico aqui, ó, Rocher Ronde. Eu coloquei um pontinho aqui e um pontinho aqui. O que são esses pontinhos, pessoal? Esses pontinhos é o que vai refutar o argumento do sistemático. Por quê? Porque ele diz que 50 metros do Pico Gaspard foi visto, certo? Vamos lá, 50 metros foi visto, certo? E não considerou, né, nada desse pico e nada nesses outros aqui. Simplesmente, né, porque os caras disseram que a refração trouxe o pico, a visualização do pico, e essa visualização são 50 metros. Chegaram ao cálculo de que 50 metros foram vistos por causa da refração. Mas porém, pessoal, o que eu fui fazer? Eu fui fazer a medição para ver. Eu utilizei aqui um guia. Esse guia aqui, ó. Com esse guia você consegue ter com mais precisão a distância. Inclusive eu esqueci de avisar aqui, ó. Eu coloquei em 443 km, eu coloquei a distância, né, do Finestreles até o Gaspard. Eu coloquei essa aqui como fosse para mim ver se realmente está certinho mesmo, se a imagem não tá errada, tal. Eu coloquei aqui, ó. Então deixa eu apagar isso aqui.
Ó, desde o Monte Finisterre até o Gaspard, você vai ter, né, essa medição aqui de 443. Se você aumentar, ele vai mais longe. Se diminuir, ele é menos quilômetros. Aumentou, tem mais. Então, vamos deixar no 443 aqui mesmo e vamos ativar o plano. Então tá certinho, não tem nenhum problema. Consegui colocar aqui o 443 e eu utilizei o mesmo esquema para fazer uma... O que eu ia fazer? Eu fazia uma medição já padrão, né? 0,05 seria 50 metros. Coloquei em cima do pico Gaspard para mim saber o que realmente tem de 50 metros nesse pico. E eu coloquei, né, primeiro a régua, né, essa reguinha, e coloquei um cubo aqui para ele ser visível de longe, entendeu? Bem na pontinha mesmo, ó. Coloquei um cubo bem na pontinha, que esse cubo também tem 50 metros. Eu coloquei bem na medição da régua e para ficar mais visível eu coloquei um cubo. E eu fiz a mesma coisa, pessoal, com aquele pico chamado Rocher Ronde, tá? Deixa eu colocar essa câmera aqui. Que seria esse aqui, ó. Tá? Cadê ele aqui? Nesse pico, pessoal, fiz a mesma coisa, tá? Coloquei a medição, né? E mais, ó, o cubo, né? Para ele ficar visível, porque realmente é isso que tem de 50 metros. Então, o que acontece? Aí eu tive como comparar, né? O tamanho dos 50 metros que realmente a gente vai ver, né? Não só estilo, né? Tive que fazer um esquema aqui, ó. Então 50 metros do pico Gaspard, 50 metros do Rocher Ronde. Então eu coloquei também um outro aqui do lado, que seria... O que seria isso aqui? Esse aqui eu copiei do pico Gaspard os 50 metros e arrastei perto do Rocher Ronde. Aí o que aconteceu? Eu tive então... Deixa eu desativar o Grande Ferrando aqui pra gente ver o... Eu tive então aqui duas medidas interessantes, ó. Um quadradinho menor, que é esse daqui, é do pico Gaspard, né, que eu copiei desse aqui, apenas arrastei para cá para ver, comparar o tamanho. E o outro é do Rocher Ronde, tá? É os 50 metros no pico do Rocher Ronde e tem uns 50 metros que seria do pico Gaspard. Você vê que o quadradinho é bem menor, né? Lógico, porque quando se afasta, obviamente, né, os objetos tendem-se a diminuir de tamanho, né? É meio que uma grandezas inversamente proporcionais. Porém, pessoal, no caso do sistemático, né? Ele falou o seguinte, que essa saliência seria os 50 metros, pessoal. Se você perceber bem, aquele pontinho na ponta do pico Gaspard, nesse monte vermelho, né? Essa pontinha é os 50 metros. Ele falou que toda a saliência seria os 50 metros, pessoal. É aí que tá a loucura, né, pessoal? O desespero desse pessoal para não assumir que a Terra é plana. Os caras fazem uma tremenda desculpa, né? Eu não sei nem o que dizer, né? Que tipo de desculpa é essa, tá, pessoal? Resumindo, né, pessoal? Eles estão fugindo do argumento, né, pessoal? Fugindo da verdade. Você vê que essa saliência, né, do pico Gaspard, visto a 443 km, dá muito bem, sim, para ver o pico Gaspard. Porém, não é 50 metros que você vai ver, né, pessoal? É muito mais, né? O 50 metros tá bem na pontinha aqui, ó. Esse toquinho, né? Vou colocar mais um aqui para você ver. Isso aqui é os 50 metros, né? E esses 50 metros do lado do pico Rocher Ronde, ele é menor ainda que os 50 metros do pico Rocher Ronde, que está na frente. Lógico, obviamente que sim, grandezas inversamente proporcionais. Agora, o que é interessante, pessoal, que eu achei mais louco, é eles falar que a 443 km, por causa da refração, a gente considerar toda essa saliência como 50 metros. Aí eu tive que fazer, né? É meio que irônico que eu fiz aqui, mas é a única saída. Tirei aqui, vou tirar o pico Gaspard e vou colocar o outro pico Gaspard, só que ampliado. Seria os 50 metros, pessoal. Esse é os 50 metros que eles estão falando que viu. Ou seja, a refração... a gente sabe que isso não é isso que aconteceu, né? Mas eles estão dizendo isso, pessoal. Eu estou sendo meio que irônico aqui. Coloquei a ponta do pico Gaspard, os 50 metros que era o quadrado. E é isso que eles viram, né? Eles estão falando que a refração faz isso, pessoal. Ou seja, eles não têm escapatória. Ou eles consideram
que essa saliência não é os 50 metros, ou eles vão ter que dizer que a refração ampliou os 50 metros para um tamanho equivalente a um tamanho de um monte Rocher-Ronde, ou seja, esses 50 metros ficou praticamente 2.453 metros, 2.400. Eles ampliaram esses 50 metros, a refração fez isso, né? Que para salvar o globinho, né? O programinha deles vão ter que fazer isso aí. Não sei que conta eles vão fazer, né? Qual fórmula eles vão usar de física para conseguir fazer com que o monte, né? Aqui o monte Rocher-Ronde, o monte do Pico Gaspard, essa saliência fosse igual ao do próprio Rocher-Ronde, que está mais próximo. Eu não sei que conta que eles vão ter que fazer, pessoal, mas a verdade é essa. Essa saliência aqui, vocês estão considerando como 50 metros, pessoal. Então, eles vão ter que usar alguma fórmula, né, matemática para isso. E é um absurdo, né? Se você considerar isso, você está meio que extrapolando nas ideias, né, pessoal? É uma ideia muito extravagante, né, pessoal? É muito loucura, né? É tipo querer colocar o universo todo, pessoal, numa bolinha do tamanho de um átomo, né? Que é a teoria do Big Bang. É quase isso. Então, se você vê, pessoal, na realidade, na Terra plana... Então, se você vê, pessoal, na realidade, na Terra plana, você não vai ver nada disso. Você não precisa nem considerar a refração, quase, pessoal. É simplesmente a Terra ser plana e você olhar para o horizonte e tá lá o Pico Gaspard, né? Aquela saliência vermelha é ele. O pontinho em cima é os 50 metros, que eles estão falando que foi visto só o pontinho, né? Pequenininho. Mas não, né, pessoal? O pontinho quase que não vai ser perceptível. Tanto que aqui na imagem você não vê, né? Você vê uma saliência meio bem discreta mesmo, né, pessoal? Você não vê uma saliência aguda aqui. Ou seja, o próprio pico mesmo você não viu. Você viu abaixo do, como eu já falei, né? Falei trocentas vezes aí. Abaixo do Pico Gaspard você viu, né? Toda aquela coisa, a ponta mesmo, que deve ser bem por aqui para cima aqui, pessoal, ó. Bem quase perto da flecha, que a ponta mesmo você não vai ver, tá? Ou seja, pessoal, tá explicado então a questão da Terra plana. E acabando, né, esse argumento sistemático, eu acho que não foi um tiro no pé, tá, pessoal? Foi uma bomba atômica no pé, tá? Uma bomba de Hiroshima mesmo. Porque como que você vai considerar uma saliência no qual os 50 metros ele é um pixel bem pequeno em cima dessa saliência, e vai dizer que tudo isso é os 50 metros? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar, né? Vamos colocar isso então em prática. Então vamos colocar esse pixel, né? Vamos aumentar esse pixel, que é os 50 metros. Vamos colocar aqui no lugar, né? Do outro monte. E é isso aí que a gente vai ver, pessoal. Esses 50 metros, né? Eu não sei, eu não sou bom de física aqui para querer saber quantos por cento aumentou esses 50 metros, né? Mas parece que é bastante, viu, pessoal? Já que é para comparar, ou seja, que eles estão falando que aquela saliência é os 50 metros, então tá, vamos ampliar esses 50 metros para que dê o mesmo tamanho do outro monte, que é o Rocher-Ronde, tá? Aqui na imagem você vê claramente que o Rocher-Ronde é o mesmo tamanho, né? Pelo menos aparentemente, do que o Pico Gaspard. Se você quer considerar essa saliência como 50 metros, vamos ampliar então os 50 metros verdadeiro, né? Para um tamanho aparente. E vamos dizer que isso foi a refração, né? Ou você pode simplesmente jogar tudo isso fora e simplesmente considerar, né, que o Pico Gaspard está numa terra plana e nós estamos vendo ele, né, essa saliência aqui é ele, e naturalmente, né, como essa imagem aqui numa terra plana, a gente vê o Pico Gaspard, vê os outros montes naturalmente. Nós não conseguimos ver a parte de cima, sim, porque é muito distante, e a gente fosse considerar os 50 metros, a gente tinha que escolher um desses pixels aqui para dizer que é os 50 metros, né? Se fosse levar a sério, né? Aqui também, ó, se a gente fosse pegar o Rocher-Ronde e escolher os 50 metros aqui, procurar os 50 metros nesse monte, a gente ia ter que escolher aqui um pixel aqui, né? Qualquer um deles aqui, bem na ponta aqui, para dizer que é os 50 metros. E isso seria o correto, né, pessoal? E não considerar tudo isso como 50 metros e deixar que a refração, né, o programinha deles lá resolva. Não vai conseguir resolver nem a pau, pessoal. Porque não tem como. Você vê aqui, ó, tem um outro aqui que tá mais claro ainda, ó. Você vê aqui, ó, esse monte Rocher-Ronde aqui, esse pico aqui,
ele é praticamente do tamanho do Rorschach, é a mesma coisa do Pico Gaspard, pessoal. Ou seja, estamos vendo essa faliência do Pico Gaspard aqui, pessoal. É porque é assim mesmo que a gente vê, pessoal. É o jeitão da coisa mesmo. A gente pega, olha lá numa distância de 443 km, num clima favorável, propício, a gente vai ver isso aqui, pessoal. Tem nada de refração não, que vai erguer. Olha aqui, ó, tô a 2.820 de altura, né, em cima do Monte Finesteres, né? Estou vendo aquele essa linha verde aqui que seria os montes, né? Tanto o Grande Ferrande como os demais. Entre eles, né? Entre o Rocherronde e o Grande Ferrande está lá o como se diz? O Gaspard, o Pico Gaspard, tá, pessoal? Simplesmente assim, né? Essas que seria a verdade, né? E não aquela metafísica toda lá que refração fez com que 50 metros fosse visível, né? Esse absurdo todo, né? Só para não assumir a verdade, pessoal. É simples assim, né? Eles estão ampliando 50 metros, que seria só esse pixels aqui, né? Aparentemente é um pixel, né? Aumentar ele do tamanho desse monte aqui, pessoal, para dizer que é isso que aconteceu, pessoal, só para não assumir que a Terra é plana. Entendeu? É uma baita de uma bomba atômica no pé mesmo, tá, pessoal? Não tenho o que falar mais, né? Felizmente, né, o Semate respondeu, né? E achei que ele não ia responder, porque ele ia ter que assumir isso. Mas eu acho que ele respondeu porque é o seguinte, pessoal, eu não vi nenhum físico assim meio que apoiar ele, né, psicologicamente, para ele responder isso aí. Então ele falou, quer saber, eu vou responder, eu quero ver o que vai acontecer. Então realmente é isso que vai acontecer, pessoal. Eu estou explicando aqui na Terra plana é possível, né? Já tinha feito esse projeto há muitos anos atrás, agora que eu voltei nele por causa dessa discussão. E acabei provando aí pra vocês, pessoal, utilizando o programa Cinema 4D, perspectivamente, sem refração nenhuma, tá? Se eu utilizar refração ainda dá pra fazer alguma coisa, pessoal, ainda dá pra gente colocar esse monte aqui um pouco mais achatado, porque, obviamente, a refração, né, sendo que em cima é mais frio, obviamente, se o Pico Gaspard tá a 3.870 km, obviamente, a parte de cima ele é mais densa, então a gente vai estar vendo de baixo pra cima. E provavelmente, né, vai distorcer um pouco a imagem, ela vai meio que encolher um pouco, né, ficar meio achatado, mas nunca vai, uma coisa que nunca vai acontecer, eu garanto pra vocês, pessoal, pelo menos a questão, né, da Terra plana, né, nunca vai acontecer isso aqui, ó. Deixa eu desativar o Gaspard, vou ativar o outro Gaspard. Nunca vai acontecer isso, tá, pessoal? Aumentar aquele pixel lá, naqueles 50 metros, né. Isso aqui, pessoal, é só na teoria do globo, tá? Terra plana não precisa disso, tá, pessoal? Na teoria do globo precisa disso, porque é a única forma deles querer explicar. Não sei dizer pra você quantos aumentou, mas foi um absurdo realmente, né? Mas, então tá refutado o argumento sistemático, né? Infelizmente pra ele, o Pico Gaspard ficou gigantesco, né? Pegou praticamente toda a área aqui, né? Tanto o Pico Gaspard como os outros picos aqui. Teve que aumentar tudo isso para conseguir ver, né? E na Terra plana não precisa nada disso, tá? É só simplesmente a Terra ser plana e perspectivamente você utilizar, né, a perspectiva aqui, a altitude correta, que você utilizando, né, a questão da perspectiva mesmo, e você vai ter aqui a visualização do Pico Gaspard e os demais picos, né, sem ter nenhum problema, tá? Então, pessoal, o que eu tive que falar de hoje, né? Não tenho mais por que voltar nesse assunto. Se eles quiserem inventar qualquer desculpa aí, né? Vou acabar meio que reagindo também, mas eu acho que eles não vão entrar nesse assunto mais, né, pessoal? Porque é muito chato, pessoal, ficar falando. Eles vão ter que ficar inventando teorias em cima de teorias. Aí fica aquela bola de neve, né, pessoal? Eles não vão parar, né, pessoal? Mas a verdade está explícita aí. Foi uma bomba de Hiroshima no pé, né, que o sistemático soltou, né, porque por causa da diferença de tamanho, né, do absurdo, né, que eles têm que fazer com que a refração, né, faça com o Pico Gaspard, para que ele possa ser visto. E realmente, pessoal, na Terra plana não há necessidade, é muito mais simples, né, na Terra plana não precisa disso, tá? É somente considerar a Terra plana e perspectivamente, né, a gente considerar deixa eu tirar isso aqui. Perspectivamente a gente considerar os montes na posição que eles estão mesmo. E acabou, pessoal. Game over aí pra teoria do globinho, né? Pelo menos aqui no Pico Gaspard está refutado aí a curvatura, tá? Não tem curvatura nenhuma, né?
E a gente não estamos vendo o pico, estamos vendo apenas a saliência abaixo do pico. É como se fosse aqui, pessoal, nessa imagem aqui, ó. Essa parte que a gente não vê, e a gente vê daqui para baixo, assim, ó. Como se fosse uma saliência, né? Daqui para baixo, assim, ó. Foi o que a gente viu aqui, ó. Entendeu? A gente viu uma saliência, uma leve saliência aqui, né? Foi assim que o cara identificou o pico gato, não foi nem por causa do pico em si. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo, que Yahoo nos abençoe e até mais.